virtuosa quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Hoje, 13 de outubro, segunda-feira, graças ao Senhor, graças a Deus por tudo, pelo nosso final de semana, rico de palavra. Nós tivemos um final de semana belíssimo, ouvimos a palavra do Senhor, reuniões, e vamos iniciar com os provérbios, palavras de sabedoria, que hoje diz assim: como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Provérbios, capítulo 25, versículo 13. Temos como título: um servo não busca a sua própria glória. Agora vamos ler esse texto aqui da autoria do irmão Pedro Dong. Se desejamos ser um servo fiel de Deus, devemos aprender com o Senhor Jesus. Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Está registrado na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. Jesus voluntariamente escolheu o caminho de cruz. Negou-se a si para nada fazer de si mesmo, porque ele não procura a sua própria vontade, e sim a daquele que o enviou. João 5, 19 e 30. Será que somos capazes de nada falar por nós mesmos como Jesus? Pois quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, e não a glória de quem o enviou. João 7,18. Somos muito livres para fazer o que queremos e quando queremos, mas Jesus disse que o seu tempo não era dele, e sim daquele que o enviou. Que o Senhor nos ensine em como viver uma vida de cruz, restringindo o eu, para obedecer somente à voz do nosso Senhor. Dessa forma, a vontade de Deus será feita aqui na terra pela nossa obediência. Amém? Vamos obedecer ao Senhor. A Ele somente a glória a Jesus e nada mais. Bom dia, até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Giovana Maria Ramos Coutinho. Vamos iniciar mais uma segunda-feira com a leitura do Alimento Diário da série Gênesis, O Princípio, autor Pedro Dong, da editora Árvore da Vida. A leitura bíblica encontra-se em Gênesis 2, 7, Isaías 14, 12 a 14, Ezequiel 28, 12 a 18 e Efésios 1, 9 e 10. E o ler com oração está em Mateus 20, 25 a 27, que diz: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Isso está em Mateus 20, 25 e 27. Senhor Jesus, muito obrigada por nos dar essa direção, que nossa conduta como igreja não é como os governadores do mundo, que querem dos povos dominar e exercer autoridade sobre eles. Mas nós, para nós sermos o maior no teu reino, devemos ser servos. Obrigada, Senhor. Aqui o título é Uma Palavra de Prevenção. O título da mensagem de toda semana, é o início da restauração da terra.
Veremos detalhes importantes a respeito dos 2 primeiros dias da restauração de Deus durante essa semana, descritos em Gênesis, como também aplicações espirituais para toda a nossa vida, né? Para a nossa vida. Desfrute de cada palavra. Essa é a dica do autor. Vamos desfrutar de cada palavra revelada, trazidas a nós pelo Espírito de Deus. Amém? Então ele começa assim: no início do livro de Gênesis, quando Deus criou o universo, ocorreu também o início do tempo, né? Deus já existia antes de toda a criação. Ele habitava a eternidade e então decidiu criar tudo o que existe. Olha que maravilha, né? Deus já estava na eternidade, só que ele decidiu criar tudo o que existe. Aí teve início o quê? O tempo. Para que existe o tempo? Ele existe para que a vontade de Deus seja feita, que é fazer Cristo o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1, 9 e 10. Para que Cristo seja o cabeça, todas as coisas têm de estar sujeitas, é ou não é? Estar sob o seu governo. Então, para Cristo ser o cabeça, né, todas as coisas têm que lhe ser sujeitas sob seu governo. Se existe o início do tempo, deve existir também o seu fim. Quando a vontade de Deus for executada, isso é, quando Cristo for o cabeça sobre todas as coisas, toda desobediência terá sido varrida do universo. Olha que maravilha! Toda desobediência será varrida do universo. Quando todos os inimigos forem, destruídos, Cristo entregará o reino ao Pai. O tempo terminará no momento da entrega do reino ao Pai, pois a vontade de Deus terá sido realizada. Deus não só criou o tempo, mas também colocou sua criação no espaço. O espaço é toda a imensidão do universo em que vivemos. Deus chamou o universo de céus. Nele um planeta se destaca. Qual? A Terra. Assim como o tempo existe para o cumprimento da vontade de Deus, igualmente o espaço, o universo existe para isso. Os céus existem para que a Terra possa existir. A Terra existe para que o homem possa existir. Assim, os céus são para a Terra para o homem, e o homem existe para cumprir a vontade de Deus. Deus criou o homem de uma maneira diferente de todo o resto da criação. Ao criá-lo, Deus soprou em suas narinas, e esse sopro do Todo-Poderoso gerou no homem, em nós, o espírito humano. A partir daí, o homem passou a ser alma vivente. Isso está em Gênesis 2:7. Nosso corpo é formado de matéria, necessária para existirmos dentro do tempo e do espaço. Nosso espírito e alma, que constituem nosso verdadeiro ser, não são matéria, mas foram formadas a partir de quê? Do sopro de Deus. Aleluia! Infelizmente, vemos no versículo seguinte que algo aconteceu na terra criada por Deus. O que foi? Vamos ver Gênesis 1:2. A terra, porém, era sem forma e vazia, ou seja, estava sem forma e vazia. Deus criou os céus e a terra em excelente ordem. Ele jamais criaria a terra para ser um caos ou ser vazia. O que aconteceu então? Entre a criação mencionada no primeiro versículo e a situação desoladora da terra mencionada no segundo versículo, ocorreu a rebelião de Lúcifer, que é Satanás. Ele deve ter sido um dos primeiros anjos a ser criados por Deus e exercia um papel de liderança entre as criaturas, principalmente entre os anjos. Foi criado cheio de sabedoria e formosura, como selo da perfeição,
Isso a gente encontra em Ezequiel 28, 12 a 18 e Isaías 14, de 12 a 14. Mas um dia a iniquidade surgiu em seu coração. Lúcifer atentou para a sua formosura e capacidade e se ensoberbeceu, querendo ser igual a Deus. Ele fez negociações, fez comércio entre os anjos a fim de conseguir o que ambicionava. A rebelião iniciada por Lúcifer danificou o universo e influenciou as criaturas que estavam sobre a terra. Antes da criação de Adão, isso causou o quê? O julgamento de Deus com as águas da morte. E o resultado foi a terra ter se tornado sem forma, vazia e cheia de trevas. Não havia mais vida. A impressão digital de Satanás está em todas as coisas negativas do universo. Ele está por trás de todas as rebeliões descritas na Bíblia. Sempre que há oposição à execução da vontade de Deus, ele está envolvido. Por isso a Bíblia o chama de Satanás, que quer dizer adversário. O que tudo isso tem a ver conosco? Infelizmente, o homem criado por Deus também foi contaminado. Isso aconteceu no Jardim do Éden, após a serpente, Satanás, enganar Eva e fazer com que ela e Adão comessem da árvore de que Deus lhe ordenara não comer. Por causa dessa desobediência, o pecado, que é a natureza de Satanás, entrou no homem. Este agora participa da natureza pecaminosa e rebelde de Satanás. Não estamos livres do orgulho, da soberba, da luta por primazia, da ambição por fama e posição. Isso tudo foi herdado de Satanás. Esse veneno da serpente habita em nosso velho homem. A história da igreja mostra muitos exemplos disso. Precisamos ser cautelosos para que isso não ocorra também em nossos dias. Acredito que Deus faz questão de realçar esse assunto em nosso meio para nos precavermos. Não estamos livres de rebelião, de insatisfação, de ambicionar posições, de querer a primazia, de ser aquele que manda, enfim, dessas coisas negativas. Entretanto, na igreja, no reino de Deus, tudo é diferente. Jesus disse a seus discípulos, então Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Totalmente na contramão do mundo, né? Na igreja não buscamos posições. Somos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Por isso o governo de Deus tem que ser restaurado. Entre os membros do corpo de Cristo não há disputa, não há concorrência, não há ciúmes, não há inveja, não há luta por posições. Apoiamos, ajudamos e amamos uns aos outros, ardentemente, edificando-nos mutuamente. Para nós o que importa é a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, isso que tem que ser importante para nós, né? A palavra fala que a igreja contra a igreja edificada, as portas do inferno não prevalecerão. No entanto, precisamos ser cuidadosos em nunca permitir que as coisas de nossa carne venham à tona e prejudiquem a obra de Deus. A medida de precaução que devemos tomar é a de sempre andar no Espírito, imergindo na palavra, inculcando-a mais e mais em nossos corações. Irmãos, diante dessa palavra, nós precisamos nos arrepender. Se há em nós alguma raiz, que expressa o velho homem, nós devemos fazer como está aqui. Ó Senhor Jesus, negar a nós mesmos, ser cuidadosos e nunca permitir que as coisas de nossa carne venham à tona e prejudiquem a obra de Deus. Porque a igreja quer, o governo de Deus, a igreja quer ser encabeçada por Deus, que é para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável.
Ó Senhor Jesus, que essa palavra tenha trazido luz, direção e admoestado nosso coração para que nós possamos ter tempo de nos arrepender. Ore sobre ela, faça um grito de guerra. Senhor, eu não quero permitir, ó Senhor Jesus, que a minha carne, ó, impeça o teu agir em mim e através de mim. Ó Senhor Jesus, ainda temos como dica de leitura de apoio o caminho para viver e reinar com Cristo e os 7 dias da criação. Jesus é o Senhor, que a sua semana seja uma bênção, uma excelente semana de desfrute na presença de Deus. Amém. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, irmãs, graças ao Senhor. Estamos começando aqui a nossa leitura bíblica de hoje, segunda-feira, né? Mais uma semana aí pra gente desfrutar do Senhor, né? Enquanto há tempo, né? O Senhor está voltando, né? E o nosso tempo está sendo remido, né? A gente tem aprendido isso no nosso dia a dia, né? A ganhar tempo, fazer as coisas colocando o Senhor em primeiro lugar, né? E o bom é a gente experimentar, né, a palavra, né? Colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas, não é verdade? Então encaixa-se todo o serviço da casa, todas as nossas atividades, porque nós demos a prioridade para o Senhor. É isso aí. A gente cuida das coisas dele e ele cuida das nossas, né? Amém, graças ao Senhor. Hoje nós vamos ler Jeremias, estamos vendo a história de Israel, né? Como um pano de fundo para nossas vidas, né? Mas para a gente poder não cair nos mesmos erros, né? Você viu quanto que o Senhor odeia a idolatria, né? Como eu mencionei ontem, a idolatria não é só o ídolo ali em si, né? A imagem de madeira, de barro ou de ferro. Não, o ídolo é tudo aquilo que ocupa o seu coração, é aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Você dá preferência para ele, isso é um ídolo, né? Algo que você ama mais, né? Então, quando a gente ama mais, a gente gasta mais tempo com aquilo, né? Então, hoje o Senhor tem dado para nós uma salvação, imersão, muitas ferramentas para a gente desfrutar da palavra, né? Nós desfrutamos da palavra lendo a Bíblia, nós desfrutamos lendo a imersão, fazendo a transcrição, né, da imersão. Quanta luz o Senhor tem dado para nós, porque nós estamos praticando essas ferramentas, falando entre nós, não deixando a palavra parar, né, mas fazê-la circular no nosso meio. Isso está nos enchendo da palavra e está ocupando o nosso tempo também, né? Servindo na casa do adolescente, né? Estando nas reuniões online, porque às vezes a gente não pode estar no presencial, mas tem online. Então, se não pode fazer uma coisa, tem outra ferramenta aí para te ajudar. Então, todas nós estamos podendo trabalhar e servir o Senhor, né? Com diligência, não é isso? Graças a Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais essa segunda-feira, mais essa semana que se inicia. Senhor, nós queremos aproveitar bem o nosso tempo, sabendo que o Senhor precisa e quer encabeçar toda a nossa vida. Senhor, encabeça-nos individualmente e também coletivamente. Encabeça a sua igreja, dirija todas as coisas por nós, governe a nossa vida. Em nome do Senhor nós te pedimos, venha nos encabeçar, venha nos governar. Ó Senhor Jesus, amém. Vamos deixar o Senhor reinar? Amém, isso aí. Hoje nós vamos ler Jeremias, capítulo 22, a partir do versículo 1, e vamos ler até o capítulo 23, versículo 22. Abra o seu coração, sua Bíblia. Profecia contra a casa de Israel, capítulo 22, versículo 1. Assim diz o Senhor: desça ao palácio do rei de Judá e anuncie ali esta palavra.
Ouça a palavra do Senhor, ó rei de Judá. Você que se assenta no trono de Davi, que ouçam também os seus servos e o seu povo que entra por estas portas. Assim diz o Senhor: pratiquem o direito e a justiça e livrem o oprimido das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente neste lugar, porque se vocês de fato cumprirem esta palavra, então pelas portas deste palácio entrarão os reis que se assentarão no trono de Davi em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas, se não ouvirem estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que este palácio se tornará em ruínas, porque assim diz o Senhor a respeito do palácio do rei de Judá. Para mim, você é como Gileade e o pico dos montes do Líbano, mas certamente farei de você um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra você destruidores, cada um com as suas armas. Eles cortarão os seus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade e dirão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessas com esta grande cidade? Então se responderá: porque abandonaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram outros deuses e o serviram. O Senhor faz essa palavra chegar até o rei de Judá. Quem está reinando ali? O Senhor envia Jeremias até o rei de Judá para levar-lhe a palavra de advertência. E a gente já comentou aqui, né? Por que falar? Se o Senhor já colocou no seu coração que vai destruir a cidade. Porque há a esperança do arrependimento. Se o povo se arrependeu, o Senhor volta atrás. Certo? Então, para você se arrepender, você precisa ouvir a palavra. Né? Quando você ouve a palavra do Senhor, ela gera em você um arrependimento. Então, primeiro precisa ouvir, por isso que ele fala. Certo? E ele manda Jeremias, vai lá falar com o rei. E o que ele fala para o rei? Primeira coisa é ouça. Primeira coisa que ele fala, ouça a palavra do Senhor, ó rei de Judá. Depois, a segunda é pratiquem. Né? Pratiquem o direito, a justiça, livrem o oprimido das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva, não derramem sangue inocente neste lugar. Isso, derramar sangue inocente neste lugar, é fazer sacrifício dos próprios filhos pequenos. Certo? É sangue inocente. Eles ofereciam seus filhos em holocausto, naquele lugar, num lugar santo. E fazendo isso, eles profanavam o lugar, tornando um lugar comum. Porque se vocês de fato cumprirem esta palavra, então pelas portas desse palácio, vai continuar entrando os reis, né? Ou seja, a descendência de Davi vai continuar reinando aqui. Mas, agora aqui tem um porém aqui, né? Mas se não ouvirem, tá vendo, irmãs? A primeira coisa é ouvir, né? Mas se não ouvirem, juro por mim mesmo. Ele não tem por quem jurar, então ele jura por ele mesmo. Né? E quando ele fala, eu juro por mim mesmo, isso dá uma força para a palavra de Jeremias, né? Ele usou todo o vocabulário que ele tinha ali para dizer, eu vou cumprir, eu juro por mim mesmo, juro, né? Por mim mesmo. E assim, reforçando ali o que o Senhor havia prometido. Então, quando ele diz, para mim, você é como Gileade e o pico dos montes do Líbano. O que quer dizer isso? Então, eu quero recorrer a uma nota aqui para mostrar para você. Essa região de Gileade e do Líbano
elas eram famosas por ter muitos cedros. Então, a madeira mais nobre que pode ter é o cedro do Líbano. Mas outras pessoas não vão dar valor para esse cedro, vão queimar. Então, para o Senhor, o seu povo é como Gileade e como o Líbano. É algo precioso, valioso, mas para o mundo, ninguém vai dar valor. Para aquele cedro, ele vai ser queimado. E isso ele disse, né, porque não ouvirem a sua palavra, não cumprirem, desse cedro vai ser queimado. Né? Algo tão valioso para Deus, né, vai ser queimado. Eu acho que com respeito à atitude do Senhor, não tenho o que falar, né? Ele não tem o que fazer, a não ser esperar o arrependimento. Se ele não vier, então ele tem que agir, e ele vai agir. Né? Vamos continuar o capítulo 22 com o versículo 10. Profecia a respeito de Salum, rei de Judá. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem a sua perda. Chorem amargamente por aquele que foi para o exílio, porque nunca mais voltará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor a respeito de Salum, o filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que foi levado deste lugar. Nunca mais voltará para cá, porque morrerá no lugar para onde o levaram cativo, e nunca mais verá esta terra. Quem está reinando é o rei Salum, também conhecido como Jeoacás. Ele é filho de Josias. Josias foi morto numa batalha no Megido, e o povo ainda chorava, né? Ainda lamentava a morte do rei Josias. Mas aqui o Senhor, o profeta diz, não chore por ele, chore por Jeoacás. Porque Jeoacás, ele vai ser levado para o exílio, vai ser levado para a Babilônia e vai morrer lá. É o primeiro. Jeoacás seria o primeiro rei de Judá a morrer no exílio. Profecia contra Jeoaquim, rei de Judá. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça, sem lhe pagar o salário. Ai daquele que diz, edificarei para mim uma casa bem grande, com aposentos espaçosos. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e a pinta de vermelho. Você acha que reinará só porque compete com outros no uso do cedro? Por acaso seu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso, tudo lhe corria bem. Então, aqui tem uma chave para nós aqui, né? Aqui tem uma dica para a gente, né? Praticar o juízo e a justiça faz com que tudo corra bem, né? Estar nas mãos do Senhor, né? Vivendo no Espírito, isso faz com que tudo corra bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. Mas ai daquele que edifica sua casa com injustiça. Versículo 16. Julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me, diz o Senhor? Mas os seus olhos, o seu coração estão voltados somente para a ganância, para derramar sangue inocente, para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não o lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai majestade, como se sepultam um jumento, assim o sepultarão. Será arrastado e lançado para bem longe, para fora dos portões de Jerusalém. Essa profecia contra o rei Joaquim, ela se cumpre e ele é levado
para o exílio, né? Para a Babilônia. E o que é profetizado aqui, ninguém lamentaria sua morte, nem mesmo seu irmão ou sua irmã, ou seja, nem a sua família lamentaria sua morte, e ele seria enterrado como um jumento, arrastado para fora dos portões de Jerusalém. Versículo 20. Suba ao Líbano, ó Jerusalém, e grite, erga sua voz em Bazã, e grite desde Albarim, porque todos os seus amantes estão esmagados. Falei com você na sua prosperidade, mas você disse, não ouvirei. Tem sido este o seu caminho desde a sua mocidade, pois você nunca deu ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os seus pastores, e os seus amantes irão para o cativeiro. Então você certamente ficará envergonhada e confusa por causa de toda a sua maldade. Você que habita no Líbano e faz o seu ninho nos cedros, como vai gemer quando vierem as dores e as angústias, como as da mulher que está dando luz? Profecia contra Jeconias, rei de Judá. Então aqui já mencionamos 3 reis com esse agora, né? O rei de Judá e Jeoaquim, né? O Jeoacás, né? Que é Salum, e Jeoaquim, e agora Jeconias. Profecias contra Jeconias, rei de Judá. Então, certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel de selar na minha mão direita, eu dali o arrancaria. Vou entregá-lo, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar sua vida e nas mãos daquele a quem você teme, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançarei você e sua mãe, que o pôs no mundo, para outra terra, em que vocês não nasceram, e ali morrerão. Mas a terra da qual eles terão saudades, a essa não voltarão. Então, profecia dizendo que não só Jeoaquim não voltaria, então nós vemos 3 reis aqui que não voltariam, né? O Jeoacás, que é Salum, Jeoaquim e o filho dele, Jeconias. Então, 3 reis não vão voltar para Jerusalém, vão morrer lá no exílio. Versículo 28. Será que esse Jeconias é como um vaso quebrado e desprezado do qual ninguém se agrada? Por que é que ele e os seus filhos foram lançados fora, jogados numa terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Registrem que esse homem não teve filhos. É homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Profecias contra os maus pastores. Capítulo 23, versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Profecia sobre o renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como o rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado: Senhor, justiça nossa.
Versículo 7. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que tirou e trouxe a descendência da casa de Israel na terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha dispersado, e habitarão na sua própria terra. Ele se refere aos líderes, né? Quem são os líderes? Os reis, os sacerdotes, né? Aqueles que servem, que deveriam estar cuidando do povo. Então ele diz: ai de vocês que não estão cuidando do povo. Então, olha a importância do líder, né? O líder tem que estar diante do Senhor, né? Porque o Senhor vai requerer dele, porque eles não cuidaram do seu povo. Quem está sendo entregue para Nabucodonosor, rei da Babilônia, agora? São só os líderes? Não, são o povo. São os líderes e o povo todo, né? Então, mas a justiça virá. Ai dos líderes, ai dos pastores, porque não cuidaram do meu rebanho. E ele diz meu rebanho, né? É meu povo. O povo é de quem? É de Deus. O rebanho é de Deus. Então, eles deveriam cuidar, e muito bem. O que não aconteceu, né? Os reis introduziram ídolos, levantaram altares e levou o povo a pecar, né? Seguindo outros deuses, né? E por isso eles estavam nessa situação agora. Contra os falsos profetas. A respeito dos profetas, o meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto estão secos, porque o modo de vida deles é mau e seu uso da força não é reto. 11. Pois tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, para a qual serão empurrados e na qual cairão. Porque trarei sobre eles a calamidade, o ano da sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, vi algo que causa desgosto. Profetizaram por Baal e fizeram o meu povo de Israel andar errante. Mas nos profetas de Jerusalém eu vejo coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas. Eis que os alimentarei com absinto e lhes darei de beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam de visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, vocês terão paz. E a todos que andam segundo a dureza do seu coração dizem: nenhum mal lhes sobrevirá. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um vendaval passou sobre a casa dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, vocês
entenderão isso claramente. É verdade, né? Quando você é alertado, você não crê de que aquilo vai acontecer. Mas, quando acontece, você fala, meu Deus, não é que era mesmo? Meu Deus, aconteceu exatamente como ele falou, né? Eu não ouvi, né? Então, aí você vai sofrer 2 vezes, né? Sofrer porque, pelo fato que está acontecendo no momento, e sofrer porque você não ouviu. Então, o sofrimento físico, psicológico, né? É um sofrimento em dobro aí, né? Ó Senhor Jesus. Então, o julgamento do Senhor aí sobre os profetas, acho que dispensa até essa destruição vindoura, é comparada a um parto, né? O Senhor aqui é contra esses profetas falsos, né? Eles profetizaram paz, profetizaram prosperidade, né? E o que mostra que a profecia é de Deus é quando ela se cumpre, né? Então, o que está acontecendo é completamente o oposto do que os falsos profetas pregaram para o povo. Não haverá paz. Mas quem está falando aí, não haverá paz, não haverá prosperidade. Quem está com o falar de Deus não são esses profetas, mas o profeta que o Senhor levantou para ser seu porta-voz, que é Jeremias, né? E ele vem alertando o povo, mas o povo preferiu dar ouvidos aos falsos profetas e se revoltarem contra Jeremias, né? Por isso, esses falsos profetas enganaram o povo e vão ter a devida punição do Senhor por causa disso, né? Versículo 21. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Nossa leitura vai até aqui, né? Então, eu quero comentar esses 2 versículos. Quando o Senhor fala assim, mas se tivessem estado no meu conselho, né, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo. E o teriam feito voltar, se arrepender, né? Tá? Então, eles não estavam em comunhão com Deus. Porque senão, se eles estivessem na comunhão com Deus, eles teriam falado as mesmas palavras que Jeremias está falando aqui. Tá? E isso levaria o povo ao arrependimento. O que não aconteceu, porque eles não estavam em comunhão com Deus. Estavam falando as coisas, tendo visões e falando o que estava no seu coração. Era algo falso, Deus não falou com eles. Mas eles profetizaram. Mesmo assim, eles profetizaram em o nome do Senhor. Uau! O Senhor vai julgar isso aí. Senhor Jesus, espero que muita luz tenha entrado aí no seu coração, irmãs, né? Ó Senhor Jesus, amém? Vamos dar ouvido à voz do Senhor. Estar em comunhão com o Senhor, não com ídolos, não dar ouvido a outras coisas, mas dar ouvido ao Senhor, amém? O Senhor não ouviu o povo também, porque o povo estava em pecado, né? Então, quero mencionar um versículo para você, muito importante, que pode mudar uma vida. Está em Isaías 59, versículos de 1 a 3. Guarda isso no seu coração. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas, olha aqui, um porém aqui, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Né? Então, os nossos pecados fazem Deus cobrir o rosto. Ele não quer ouvir, ele não ouve a gente.
não vê e não ouve. Então, se nós estamos em pecado, precisamos nos arrepender. Senão, o Senhor não nos ouve. Tá? O pecado faz uma separação entre nós e Deus. E hoje, irmãs, nós temos o sangue precioso de Cristo que nos limpa de todo pecado. Não é isso? Graças ao Senhor pelo sangue precioso de Cristo que nos limpa de todo pecado. E no versículo 3, ele ainda enfatiza mais ainda. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Como é que Deus pode ter comunhão com um povo assim? Não tem como. Né? Então, todo pecado tem que ser confessado e deixado. Aí nós temos comunhão com o Senhor. Amém? Amém? Aleluia, pelo sangue de Jesus Cristo que nos lava de todo pecado. Amém? Esse arrependimento, nós temos que ser rápidos para arrepender. Amém? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. E aí nada interrompe a nossa comunhão com Deus. Amém? Então estaremos sempre sendo governados por Ele. Amém? Jesus é o Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Nosso tempo é curto, né? Ó Senhor Jesus. E a irmã Lene está chegando aí com Salmos, Provérbios e Filipenses. E Salmos, Provérbios e Tessalonicenses. Tchau, tchau. Até amanhã. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, irmãs. Continuando com a leitura bíblica, a segunda parte da leitura, os Salmos, Provérbios, e hoje iniciando a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas vamos ler os Salmos 83, os Provérbios capítulo 25, versículos 11 até o 14, e a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos começar aqui com os Salmos 83, que fala julgamento de Deus contra as nações inimigas. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Eles dizem: venham, vamos riscá-los da lista dos povos, e que ninguém mais se lembre do nome de Israel. Pois tramam de comum acordo e firmam aliança contra ti. São as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gabal, Amon e Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro. Também a Assíria se alia com eles e se constitui braço forte aos filhos de Ló. Faze com eles como fizeste com Midian, como fizeste com Cícera e com Jabim no ribeiro de Quizon. Eles foram destruídos em Endor e se tornaram adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Samuna, que disseram: vamos nos apoderar das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha que o vento leva, como o fogo devora um bosque e as chamas incendeiam os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Cobre o rosto deles de vergonha, para que busquem o teu nome, Senhor. Cobre, Senhor. Cobre o rosto deles de vergonha, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos para sempre, que pereçam em completa desgraça. Então reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Agora Provérbios, capítulo 25, versículos de 11 até o 14, que fala assim: como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Como maçãs de ouro em bandejas de prata,
assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. 13. Como o frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. São realmente palavras de sabedoria os provérbios. E o provérbio de hoje, riquíssimo, como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Ó Senhor Jesus, como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Como o frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Eu fiz questão de ler 2 vezes, porque está maravilhoso os provérbios de hoje. Amém. Agora vamos ler a segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Ele sempre começa com saudações. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmo nos orgulhamos de vocês na Igreja de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creiam. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por hoje é só. Amanhã retornaremos com mais a leitura bíblica. Bom dia, Jesus é o nosso Senhor. Fiquem em paz, fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vou em mim.